Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você, eu não sou um cara educado, sabe? Eu sou um cara mais assim, parece que meio grosso, sabe? E eu tiro meu chapéu para vocês que têm assim, tem tanta paciência para poder lidar com esse público. É um público que fica metralhando o ceticismo, o ateísmo. E vocês, com tanta sabedoria, principalmente você, Eustáquio, com o conhecimento que você tem, você, a sua formação, é muito educado. Você Bom tá... dia. Hoje são 20 de junho de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. No dia 5 de fevereiro de 2010, o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação no Distrito Federal, aqui em Brasília, na sua coluna Senhor Redator, publicou um pequeno texto de um cristão católico chamado Lúcio Flávio. Não é aquele bandido conhecido. Lúcio Flávio, que mora em Brasília. Não conheço o Lúcio Flávio. Então, é comum em todas as revistas, Veja, Carta Capital, Época, jornais do Brasil, não é? O Jornal Correio Brasiliense, o Jornal O Globo, o Estado de São Paulo. Essas publicações mantêm uma seção para receber cartas de leitores. Então, esse leitor cristão católico fez um pequeno texto no dia 5 de fevereiro de 2010. E eu na época, em 2010, li o texto do cristão e fiz um artigo. E vou ler esse artigo agora para você. Acompanhe aí, vamos lá. Caro leitor, você já deve ter percebido com facilidade que é comum pessoas opinarem sobre os mais diversos assuntos. A cada interrogação, sempre há alguém que tem uma resposta na ponta da língua. O que você acha da pena de morte, e do aborto, e da religião, e da eutanásia, e do casamento entre homossexuais? Diante dessas perguntas, qualquer pessoa tem sua opinião pessoal, ou seja, todas as pessoas têm uma resposta pronta para as mais variadas interrogações. O problema reside aqui. A quase totalidade dessas opiniões são gratuitas, desprovidas de argumentações lógicas e fáticas. Milhões de pessoas opinam sobre assuntos que desconhecem totalmente. São contra ou a favor do aborto, do divórcio, da pena de morte, do casamento entre homossexuais, da religião, etc., sem que tenham pesquisado e raciocinado sobre eles. Ora, se eu dou a minha opinião sobre determinado assunto, ela só será válida e consistente se estiver amparada em estudos e pesquisas. Do contrário, será apenas uma opinião pessoal, fraca e completamente inconsistente. Essas afirmações meramente pessoais, fracas e inconsistentes,
são abundantes na vida diária. Elas surgem no ambiente de trabalho, nas escolas, nos jornais, nas revistas, nos programas televisivos, nas igrejas, etc. Há poucos dias mostrei 3 exemplos dessas opiniões fracas e anêmicas que levam facilmente a pessoa desatenta ao erro. O primeiro exemplo foi dado pelo general de exército brasileiro, Cerqueira Filho. Ele disse que os homossexuais não têm poder de comando, de liderança. Ora, isso aqui é uma mera opinião pessoal, completamente falsa e preconceituosa. O segundo exemplo foi trazido pelo espírita Allan Kardec. Ele afirmou que os ateus são potencialmente suicidas e possuem frouxidão moral. Eis outra opinião pessoal completamente falsa e preconceituosa. E o terceiro exemplo veio da Igreja Católica Apostólica Romana, ao afirmar em seu catecismo que o ateísmo é um grave problema de nossos dias. Eis, mais uma vez, uma opinião falsa e preconceituosa. No mundo infestado dessas afirmações falsas, sem amparo em estudos e raciocínio, sem sombra de dúvidas, a religião é a campeã. Hoje, neste trabalho, vou mostrar mais um exemplo de ignorância patrocinada pela religião. O jornal Correio Brasiliense, datado de 5 de fevereiro de 2010, na seção Senhor Redator, publicou uma cartinha de um leitor católico que mora na Asa Sul, aqui em Brasília. Ele se chama Lúcio Flávio V. Lima. O pequeno artigo do Lúcio Flávio aborda a campanha da fraternidade deste ano, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Desse artigo do Lúcio Flávio, destaquei 2 afirmações que são completamente falsas, o que pode ser facilmente comprovado pela história. Eis a primeira afirmação falsa do Lúcio Flávio. Ele diz assim, entre aspas: as religiões têm como objetivos, além de cuidar do espírito, combater o egoísmo e estimular a solidariedade e a partilha. Que é isso, meu caro Lúcio Flávio? Que é isso? Como é que você tem a coragem de afirmar uma loucura dessa? Você está afirmando que as religiões combatem o egoísmo e estimulam a solidariedade e a partilha? Que loucura! Caro leitor, a afirmação acima é completamente falsa. Os fatos históricos a derrubam com facilidade. O Lúcio Flávio diz que as religiões são solidárias, isto é, praticam o amor, a solidariedade, a partilha, a tolerância, etc. Ora, isso é uma piada. Isso é uma piada. O que Lúcio Flávio afirma não tem correspondente na história universal. Ao contrário, a história das religiões nos diz que solidariedade, partilha, amor e tolerância não são elementos encontráveis nas mais variadas religiões. Ou seja, aquilo que Lúcio Flávio afirma
é derrubado facilmente pelos fatos históricos. Isto é, ele afirmou uma coisa sem pesquisar a história. A história das religiões é uma história marcada pelas piores barbaridades humanas. Nada de amor, nada de solidariedade, nada de partilha. Aqui em Brasília, existe um professor de história muito famoso. E ele está vivo ainda hoje, ano 2021. Repito, aqui em Brasília, existe um professor de história muito famoso. Trata-se do professor Antônio José Barbosa. Ele leciona na Universidade de Brasília, UNB. No final do ano 2008, assisti a uma entrevista televisiva do nobre professor. Naquela ocasião, ele afirmou uma coisa que eu já sabia desde pequeno. Ele disse que 68% de todas as guerras havidas no mundo foram de cunho religioso e 32% de natureza econômica. Eis a verdade, caro leitor. Eis a verdade. Ora, se eu afirmo e comprovo que 68% de todas as guerras havidas em toda a história da humanidade foram de natureza religiosa, forçosamente terei que afirmar que as religiões não combatem o egoísmo, não estimulam a solidariedade e não praticam partilha. Ou seja, a história universal desmente o leitor Lúcio Flávio. Mais um problema surge. O leitor Lúcio Flávio é católico. Com certeza, ele não conhece a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, a própria história da Igreja a que ele pertence o desmente. Os livros de história das religiões estão nas prateleiras das universidades e faculdades, à disposição de qualquer leitor. E o que eles dizem sobre o cristianismo, especialmente representado pela Igreja Católica? E o pior vem agora. O próprio livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, conta a história recheada de fantasias do povo hebreu, o povo de Deus. Essa história se encontra no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Será que o povo hebreu, o povo de Deus, combatia o egoísmo, praticando a solidariedade, a partilha e o amor? Nada disso. Pelo contrário, está na Bíblia. Roubava terras, matava os habitantes, estupravam e escravizavam as mulheres, etc. As maldades desse povo estão devidamente registradas na Bíblia. Na Bíblia. Eis agora a segunda afirmação falsa do Lúcio Flávio. Ele diz assim, entre aspas, o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2010 é Economia e Vida, com o lema, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eis as palavras de Lúcio Flávio. Que é isso, meu caro Lúcio Flávio? Que é isso? Como é que você tem a coragem de afirmar outra loucura dessa? Você está afirmando que as religiões servem a Deus e não ao dinheiro? É isso mesmo que eu estou lendo? Que loucura! Caro leitor, eis outra afirmação completamente falsa, derrubada pela história das religiões. O dinheiro, a grana, o vil metal, tornou-se a mola propulsora das religiões. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma potência em dinheiro. É grana
que não acaba mais. E os livros de história das religiões nos dizem que essa riqueza surgiu por meio de enriquecimento ilícito e fraudes também. Até o próprio Martinho Lutero, que era no início católico fervoroso, já em 1510, ficou escandalizado com a roubalheira patrocinada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E as igrejas protestantes e evangélicas estão nadando na grana, no vil metal. É tão clara a fome das igrejas por dinheiro que já existem as sentenças populares. Templo é dinheiro e pequenas igrejas, grandes negócios. Essa é a realidade. O dinheiro é inseparável das religiões. O negócio é faturar. Faturar sem parar, por meio de dízimos, ofertas, doações, compras de livros, CDs, DVDs, etc. Caro leitor, o Lúcio Flávio faz parte daquele grupo de pessoas que emite opiniões sobre algo que desconhece ou finge desconhecer. Mais um vídeo e muito obrigado.